Então, professor, o ano passado meu avô sofreu um derrame, né? Mas ele tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Aí o médico fez uns exames, né, para ver o que tinha acontecido. Aí ele foi os exames do resultado, deu que ele tá com a prima da Alzheimer. Então, aí eu perguntei pro médico, né, o que seria a prima da Alzheimer. Então, ele falou assim que essa doença, ela é assim, ela esquece um pouco, depois ela lembra, entendeu? Ela é uma doença mais fraca, que a Alzheimer mais forte, né, ele quis dizer. E a prima da Alzheimer, conforme o tempo vai passando, ele poderia dar sinal de esquecimento de algumas coisas, aí para a gente ficar prestando atenção nesse decorrer, porque ele falou assim que é uma doença mais assim, para eles é mais nova, ele quis dizer, né? Que eles não têm assim uma previsão de quando vai começar a aparecer o sintoma, de como que vai ser. Então, meu avô teve o resultado da prima da Alzheimer. E ele disse o nome, Esther? Ou ele só falou isso, prima da Alzheimer? Não, ele falou o nome, né, da doença, só que o nome da doença é muito difícil eu falar, eu nem lembro. Aí, só para vocês terem uma noção, para vocês não ficar tão assim, né, viajando, a gente considerou ela como a prima da Alzheimer. Que é parente, né, no caso. Ele Ou seja, assim da mesma família, né? Então, isso, exatamente. Então, ele quis dizer assim, que às vezes o meu avô vai esquecer de algumas coisas, mas depois logo vai lembrar, mas aí conforme o tempo vai passando, isso vai ficando mais agressivo, né? Sim. Então, aí a gente sempre está prestando atenção que ele está tomando os remédios, né? Mas por enquanto ainda não deu sinal, né? Mas a gente não sabe quando que vai começar. Porque ele falou que é um imprevisível. Você sabe que, assim, obrigado pelo seu relato, eu de fato, é que eu não sei, talvez eu conheça, mas assim, só falando assim, eu não vou lembrar. Mas tem uma condição chamada transtorno cognitivo leve. Eu não sei se é isso o caso, eu não sei se é isso. Mas quem é esse cara? Pode ser prima, não sei se... Porque talvez vai ser, né? Mas assim, o que é isso? O que isso causa na pessoa? A pessoa também tem problemas de memória. Só que a diferença aqui no transtorno cognitivo leve, ou muitos chamam de TCL, abreviam, né? Transtorno cognitivo C leve, L, TCL. Muitos falam que o TCL, na verdade não muitos, né? Essa é a ideia para você ter um diagnóstico de TCL. Que você tem sim um comprometimento da memória, então a pessoa sim tem problemas de memória, mas esse comprometimento ou essas falhas de memória não comprometem o dia a dia do indivíduo. Então, essa é uma diferença clara para a demência. Então, na demência, e aí um dos exemplos de demência é o Alzheimer, mas a gente tem demência vascular, demência mista, demência corpus de Levy, a demência da doença de Parkinson, enfim, várias demências. Então, demência é um grupo. Em demências, você tem um prejuízo no dia a dia. No TCL, não. No TCL, você tem também problemas de memória, mas a pessoa consegue tocar a sua vida, digamos assim, normalmente. Eu nunca tinha ouvido falar. Depois, qualquer coisa, eu vou até procurar, porque não conhecia mesmo essa expressão prima da Alzheimer, o Esther. Eu não conhecia. Eu vou depois, semana que vem, vou toda semana lá, que ele mora na Barrinha. Aí eu vou ver os exames lá, eu vou tirar a foto do nome pro professor ver. É muito difícil, sabe? Mas ele falou assim que é bem nova, assim, que eles estão pesquisando para ver o que anda acontecendo. Então, nesse caso, legal. Né? Mas assim, nesse caso... Mas ele falou assim que não tem uma previsão, né? De quando começa a afetar, qual
como que vai ser. Ele falou assim que ele vai esquecer de algumas coisas, depois ele vai lembrar, né? Possa ser que ele esquece como, tipo assim, como às vezes ele está dirigindo, né? Aí ele esquece. Ele falou assim, para a gente até não deixar ele sair mais sozinho para dirigir, ou, sabe, lugar muito longe, por causa da idade também, né? Também, E também porque pode acontecer que eles não têm uma previsão para falar assim, ó, vai começar agora, ou vai ser daqui 1 ano, ou daqui 3 meses. Só que ele deu o resultado que ele tá no comecinho disso, né? Normalmente, então, quando o médico descobriu que ele tem isso por causa do derrame, né? Se o meu avô, às vezes, não tivesse tido derrame, a gente nem estava sabendo também, né? Muitas vezes você tem... o corpo dá sinais. E, às vezes, você tem um sintoma, tem algo, quando você vai ver, a coisa pode ser pior. Ou, né, você pode ter uma outra doença que você não sabia. Assim, nesse caso, acho que não é pior, porque o AVC, assim, é letal, né? Mas, assim, você realmente, muitas vezes, o nosso corpo mostra, ó, tem algo errado. E aí ele dá um sinal, e aí quando a gente vai investigar, a gente vê que, na verdade, pode ter outra coisa por trás, escondida, né? Maquiada. Exatamente. E pode ser esse caso aí. Mas, assim, quando a gente tem pacientes assim, ou pessoas que têm o comprometimento da cognição, por exemplo, da memória, a ideia, Esther, é que essa pessoa receba estímulos para melhorar o que está em falta. Então, por exemplo, se ele tem problema de memória, qual que é o movimento certo que tem que ser feito, nesse caso, é trabalhar a memória dele. Estimular a cognição, então, estimular a linguagem, estimular a memória, atenção, concentração, porque isso seria uma... Qual que é... Alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não? Ah, tá. Então, porque isso é uma resposta, isso seria, né, enfrentar a doença de frente. Ó, não. Doença, aqui você não vai avançar porque a gente está se preparando, a gente está estimulando a memória. E aí, enfim, aí tem várias técnicas. Mas a gente não pode esperar avançar. A ideia é que você já comece a trabalhar. Isso que o médico falou, né? É isso aí. Mas obrigado, eu juro que eu não conhecia. Depois, quando der, você manda o nome pra gente. Tá bom? Obrigado, viu, Esther? Eu que agradeço, professor. Imagina. E a Esther usou um termo, gente, derrame. É um termo que a gente usa também para AVC, tá? Ou para AVE, tá bom? Então, quando vocês alguém falam, nossa, o fulano teve um derrame, provavelmente ele teve um AVC, tá bom? Que pode ser hemorrágico ou isquêmico. Se utiliza derrame para as duas condições. No popular. Alzheimer é a mesma coisa que amnésia? A Josi tinha perguntado lá no outro link, não deu tempo de eu responder. Josi, amnésia, no caso, é você esquecer. Você fica esquecida, não lembra de nada. No Alzheimer, você também tem um comprometimento da memória. Mas o Alzheimer é bem complexo. Porque no Alzheimer, você começa a ter um prejuízo do cérebro como um todo. Então, a parte responsável pela linguagem fica prejudicada. Tanto é que pacientes com Alzheimer, em algum momento da vida, não falam mais. Pacientes com Alzheimer têm um comprometimento da função motora. Em algum momento não andam mais. Por quê? Porque o cérebro é comprometido e a estrutura responsável por essa questão de se deslocar, né, de se mover, fazer movimentos e tudo mais, também fica comprometida. A memória fica comprometida, a atenção fica comprometida. A orientação no tempo, comprometida. No espaço, comprometida. Raciocínio, comprometido. Então, você tem prejuízos em várias áreas do cérebro. E aí isso é bem pior do que só esquecer, tá bom? A vida da pessoa, no estágio, na fase 3, muitos dividem em fase grave, fase terminal, mas, enfim, na última fase, a pessoa depende totalmente de outras pessoas. Não anda, não fala, não faz nada. Ela fica sobre a cama, precisa de cuidados para absolutamente tudo. Não consegue se expressar nada, não consegue fazer nada sozinho. Então, o Alzheimer é uma doença... eu tinha um colega de sala que falava que a doença mais triste que tem. Alzheimer não escolhe cor,
não escolhe classe social, não escolhe... lógico, existem alguns métodos que a gente pode ter para tentar evitar. Exercício intelectual é um deles. Por isso que eu falei para Esther, para estimular isso no avô dela, né? Então, se você estimula, sempre coloca o seu cérebro a desafios novos, você está tentando se prevenir contra Alzheimer, tá bom? Mas eu conheço pessoas que tinham pós-doutorado, professores da USP. Eu conheci um professor da USP que tinha Alzheimer. É uma doença bem grave e infelizmente, injusta e vai, aos poucos, matando a pessoa. Uma doença bem complicada mesmo, tá bom? Bom, mas aí, o que eu falei é o seguinte, mas aí a gente vai ter o sistema circulatório abastecendo, levando oxigênio, levando nutrientes para os nossos neurônios. Lógico, não só, né? Mas é que eu estou fazendo uma ligação entre os dois capítulos, né? O sistema circulatório nada mais é do que você ter... E lembra que eu brinquei que a gente ia falar de hidráulica, né? O que leva a água? O que leva a água para a torneira? Um cano. Um cano. Quando você abre a torneira na sua casa, por que sai água? Porque tem um cano que vai conduzir essa água até a torneira. No sistema circulatório, a gente tem um fluido, que é o sangue, que seria a água, né? Uma metáfora. Mas a gente também tem os encanamentos, que seriam as artérias, as veias, os capilares e por aí, que são as estruturas que levam o sangue até os órgãos ou que trazem. Isso aí. O sangue vai e o sangue vem. Vai limpo e volta sujo. Vai limpo, volta sujo. Quando volta sujo, ele é filtrado. E aí, sujo do quê? De restos. As nossas células, em suas atividades celulares, colocam para fora aquilo que não é útil. Olha, isso aqui é lixo. Lixo celular. O sangue, esse sangue sujo, que é esse sangue resultado desse lixo, dessas excreções, né, celulares, restos de atividades celulares, volta, e quando ele retorna, ele é filtrado, e todo esse lixo, entre aspas, isso que não serve para o nosso corpo, que pode ser descartado, é eliminado na urina, ou por meio do suor, que é o nosso processo de metabolismo. Bom, então, o sangue vai limpo, cheio de oxigênio, cheio de nutrientes, vai limpo e chega lá em todo o nosso corpo. Mas ele volta sujo, carregado de lixo. Lixo entre aspas, tá, gente? Restos ou resíduos celulares. Tá? Isso é importante a gente entender. E aí, então a gente tem, né, esse fluido importante que é o sangue, e é nele que a gente vai ter esses nutrientes e oxigênio. Ok? Para ter oxigênio, tem que ter uma comunicação entre o pulmão, e a gente vai falar sobre o sistema respiratório, lógico, mas há uma comunicação entre o pulmão e o sangue, ok? É o pulmão que vai dar condições para que o nosso sangue vá com o oxigênio. E para que vá com nutrientes, quem vai dar condições é o nosso processo de digestão. Então, quando você come uma fruta, quando você come um pão, quando você come arroz, carne, sei lá, quando você come algo, isso cai lá no seu sistema digestivo. A gente fala também sobre o sistema digestivo ou sistema digestório. Você tem um processo de digestão. O que você comeu será transformado em energia, em nutrientes. Então, é como se o seu sistema extraísse, né? Tirasse, peneirasse o que é bom, os nutrientes, e esses nutrientes que foram, entre aspas, peneirados, passaram por esse processo de digestão, vão para a corrente sanguínea para abastecer o seu corpo. Olha que coisa louca. O pulmão fornece oxigênio e o processo de digestão fornece os nutrientes necessários para que caem na corrente sanguínea, e aí a gente consegue ter oxigênio e nutrientes, que são fundamentais para o nosso corpo como um todo, mas também, inclusive, para os nossos neurônios, como eu já dei exemplo no início da aula. Fantástico, né? E agora eu vou mostrar para você um exemplo de um... Vou passar um videozinho aqui para você rapidinho, tá? Só para você ver como é que esse negócio funciona. E para fechar, eu vou só te mostrar
Deixa eu te mostrar uma coisa. Espera aí que tá abrindo, tá? Aí. Esse é o sistema circulatório. Então, tá aí, eu coloquei algumas imagens, né? Aí, sistema circulatório. E tem esse cara aqui, que é o sistema linfático. E nada mais é que auxilia no nosso sistema de defesa, tá? Deixa eu te mostrar o vídeo aqui. Vejam como que é tudo perfeito. Espera que eu tô abrindo o vídeo aqui, tá? Espera que ele tá... Eu fico bobo, né? Assim, como que isso é... Como que é fantástico. Aí. Técnicas corretas, o modelo correto de produção. O sistema cardiovascular Dá para vocês ouvirem? Conseguem ouvir? Sim. Perfeito. Sim. Obrigado, obrigado. garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Entenderam, né? A artéria leva o sangue. A veia volta com o sangue sujo, cheio de resíduos. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este
Isso aqui não, isso não tem nada a ver com a aula, não. Foi o cara que viu a propaganda aqui. Viu que legal? Fantástico, né? Então, deixa eu já compartilhar aqui a imagem, né, que vai ficar fazer mais sentido. Cara, eu fico louco, né, com isso. Você tem, olha que coisa mais linda, como que tudo é perfeito, né? Olha, por um lado, você entra o sangue sujo ou pobre em nutrientes. Lembra aqui, ó, lá ficando por esse azul, né? Que você entra o pobre do lado direito. O sangue pobre em nutrientes caminha, passa aqui no ventrículo direito, é impulsionado lá na artéria pulmonar, lá no pulmão, o que estava sujo, sangue sujo, pobre em nutrientes, é enriquecido com nutrientes, volta, né, para o coração, e aí vai pelo... Deixa eu mostrar aqui, para mais fácil para vocês verificarem aqui, ó. E aí ele volta, olha que coisa louca, gente. Entra, volta, é transformado, vai na artéria, depois ele volta aqui, vai pelo ventrículo esquerdo, lá, vai pela aorta, e na aorta ele vai ser impulsionado, bombeado para todo o corpo. Qual que é a lógica, gente? Mais importante do que entender esse caminho é entender o seguinte: o nosso sangue precisa de oxigênio. Essa é a parte mais importante. E nutrientes. Então, de nada adianta você ter um coração que bombeia, um coração que manda sangue, que está em ótimas condições e tudo mais, se você não tiver um coração rico em oxigênio. Porque é o oxigênio que vai abastecer todos os nutrientes, todas as partes do nosso corpo. Desde cérebro, enfim, tudo. Absolutamente tudo. Oxigênio e nutrientes. E aí você tem um exemplo muito clássico, muito legal, né, característico da interação entre sistema circulatório, ou cardiovascular, e sistema respiratório. Então, olha, o sangue está pobre em nutrientes, vai passar pelo coração, átrio direito, ventrículo direito, vai pela aorta pulmonar, lá ele é transformado, ou é como se fosse embutido, né? Você embute de novo, você aplica oxigênio, ele volta rico em oxigênio, volta para o coração, vem para a aorta e é mandado para todo o corpo. É um ciclo, né? Isso é um ciclo, não para, e isso eu acho muito bonito. Isso foi desenhado, com toda certeza, né? Então, você imagina, muitas vezes a gente esquece, mas se algo der ruim aqui, se der algum tipo de erro, uma falha num processo desse, a gente está morto. Então, o fato da gente, eu sei, não quero, só para vocês entenderem a seriedade que é, né? O fato da gente estar aqui, de você estar aqui, eu estou aqui dando aula, você aí ouvindo e tal, a gente conversando, já mostra, não vou falar um milagre, né, mas assim, uma conversa maravilhosa entre os nossos sistemas. Porque se não tivesse essa conversa, você não teria um sangue rico em oxigênios, você morreria. Eu morreria. Entende? Então, uma simples falha e um prejuízo pode levar ou pode causar a nossa morte. Então, a gente é bastante egoísta, né? E acha que a gente é alguma coisa, não sei o quê, mas, na verdade, uma simples falha aí custaria a nossa vida. Tá, gente? Então, eu quis trazer essa... podem ver que na apostila não está nem esse desenho, não está nem essa lógica, né? Está aí falando que o que é composto pelo coração, que o coração bombeia, tem o átrio direito, o ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Isso está aí na apostila. Mas o caminho não está. Eu quis trazer para você, só para você entender que esse sangue, ele vai limpo, rico em nutrientes, oxigênio. Isso, por conta dos processos / atividades celulares, fica pobre em nutrientes, volta pelas veias e aí ele é transformado, digamos assim, e volta rico em oxigênio. Então, a ideia era a gente ver esses pontos para entender como é que isso vai funcionar. Eu fico louco, né? Como que pode ser tão bonito, né, gente? Como que pode ser tão bonito? Então, esse é um exemplo. Eu trouxe mais um exemplo, que eu vou deixar com você essa apresentação, mas a ideia aqui é a gente perceber
como isso vai funcionar. E qual que é a sua importância para o nosso sistema. Esse é o sistema circulatório. Esse cara tem algumas funções, logicamente. Eu já falei algumas das funções, talvez as principais funções que ele vai ter, mas, sei lá, ele é responsável pelo transporte de gases respiratórios. Eu falei que eu mostrei, inclusive, no vídeo, que era CO2, transformou em oxigênio. O que mais? Esse cara também é responsável pelo transporte dos nutrientes, como eu falei no início. Então, o rico processo de digestão extrai nutrientes da nossa alimentação, do que você comeu, vai tirar o que é bom, vai jogar na sua corrente. Isso assim, você vai, por conta do sangue, desse sistema circulatório que tem esses encanamentos, são esses vasos, leva esses nutrientes, esse oxigênio para todo o nosso corpo. Outra função, transporte de nutrientes, transporte de excretas, ou seja, substâncias que não são interessantes, tá bom? Volta para o pulmão, como a gente viu, e volta para os rins também, o sangue sujo também vai para os rins. Lá os rins vão filtrar o que está em excesso e o que faz mal, tá bom? Então, você tem uma artéria também que abastece o rim, sangue sujo. Nos rins, você vai ter a filtragem do que está em excesso, do que é prejudicial. Isso vai ser transformado em urina e vai ser colocado para fora. Tudo perfeito, né? E você tem também o transporte de hormônios, como no caso dos homens, principalmente, né? Mulheres também tem, mas principalmente homens, testosterona. E no caso das mulheres, progesterona e estrógeno, que são os hormônios femininos, mas que também aparecem no homem, e vice-versa. Fantástico, né? Então, esse é o sistema circulatório. É um sistema que é vital. Não adianta nada, a gente tem os internamentos, mas não tem sangue. Não adianta nada se ter sangue e não ter um coração que funciona bem, que bombeia, que trabalha, que manda, que envia esse sangue do jeito certo, né, na intensidade certa e tudo mais. Então, é tudo muito complexo e interligado. Vocês perceberam? Deixa eu mostrar de novo aqui. Olha que legal, essa conversa, essa relação. Olha isso aqui, olha que linda essa imagem, né? Ó, o sangue veio, veio para a artéria pulmonar, ele volta pela veia pulmonar e olha aqui, que comunicação faz isso e vai para o nosso grupo. Tudo muito bem desenhado, tudo bem estrategicamente feito, né? Para que a gente consiga viver, ter condições de sobreviver e tudo mais, tá bom? A Josi, bem grave, as vitaminas naturais, especificamente para... É muito bom, especificamente para isso. Esther, meu avô tá com ela. Perfeito esse vídeo. Então, Jô, você viu? Eu vou ver se eu mando para vocês, lá no grupo, também o link desse vídeo. Não está na apresentação, mas eu vou mandar aqui para vocês depois estudarem. Deu para ver bem, né? Obrigado. Esther, melhoras para o seu avô, e é o que eu falei para você, né? Dentro do possível, tá bom? Se for possível, trabalhem esses pontos nele. Ah, professor, mas ele é meio assim, meio, sabe? Tem como a gente trabalhar sem o paciente saber. Um jogo de memória, um caça-palavras, palavras cruzadas, enfim, um novo idioma, um novo instrumento. Ele já toca violão. Sabe que não gostaria de tocar um cavaquinho? Sei lá, enfim, a gente tem que ir estimulando, tá? Porque assim a gente consegue enfrentar de frente a doença. Isso é fundamental, tá bom? Eu não sei qual é, mas se tem um comprometimento da memória, a gente não pode esperar acontecer, tá bom? Obrigado, meninas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com dúvida? Ele lê bastante, né, professor? Ah, então já é uma coisa muito boa. Ele lê bastante. Ele gosta de sempre estar lendo coisas novas na Bíblia. Ele estuda bastante, que legal. né? Que legal. Ele é bem ativo. Que show. Bem ativo, graças a Deus. Beleza. Que bom. Ele cuida da minha avó ainda. Cuida muito bem da minha avó, dos remédios dela, das coisas dela. Ele é bem ativo, graças a Deus. Então, graças a Deus. Que bom. Bom, meninas, então a gente fica por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu vou mandar para vocês o link lá no grupo. Eu já copiei aqui, o link do vídeo, no caso, né? Vou disparar para vocês lá, tá bom? E aí vocês podem acessar, enfim, quando preferir. Viu? Ele é curtinho, mas dá para ver a essência.
digamos assim, dá para ver certinho. Bom, então, está tudo bem? Então, eu que agradeço vocês. Um beijo, galera. Fiquem com Deus. E a gente se fala semana que vem. Fica com Deus, professor. Até Beijo, semana com Deus que também. vem. Tchau.